Pois é. E aí, galera? Tudo bem? Comigo tá bem médio, bem porcaria. E foi isso que o Fluminense me entregou hoje, né? O Fluminense fez um jogo horroroso, um jogo descompromissado, um jogo sem interesse e acabou empatando em 0-0 com o Operário num jogo que não tem nada de bom, só coisas de ruim aconteceram, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Enfim, vamos lá, o Fluminense empata nesse jogo, a ida da Copa do Brasil, estreia da competição em 2026, e num cenário assim totalmente morno, o time não querendo se propor a jogar, ficando até com a bola, o Operário também muito menos agressivo, esperava ter um Operário dando um pouco mais de trabalho, o Operário sequer ameaçou o gol do Fábio, para dizer que não ameaçou, foi uma finalização de fora da área do Bosquilha e ficou por isso mesmo. O Operário também não parecia ser um time muito embalado, disposto a agredir muito a defesa do Fluminense. Mas que teve estreia hoje, né? Vamos falar da escalação. Começa com o Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Lidian e o René. Trinca de volante com Martinelli, Hércules e Alisson. Na frente, Canóbio, Serna e John Kennedy. Olha, tá difícil. A gente não teve nem muito tempo com essa escalação, porque o Martinelli se machuca aos 8 minutos, tenta dar um bote lá no jogador da equipe do Operário, acaba sentindo o posterior da coxa esquerda. O posterior não, o anterior da coxa esquerda. E a gente já perdeu o Martinelli. Então já é o primeiro ponto de erro. Primeiro erro, assim, o pasto lá do campo do Operário, acho que o Germano Krieger, se não me engano, no estádio do Operário, um pasto, um gramado horroroso, realmente uma qualidade de gramado muito abaixo, que proporcionou mais uma lesão, e mais uma lesão de um jogador impactante, né? O Fluminense que não levou Bernal nem o Savarino para essa viagem para Ponta Grossa, e ficou com desfalque já no meio campo. Teve muitas dificuldades sem o Bernal, o Otávio tendo que entrar, a gente tendo que aturar o Otávio, que é um jogador que hoje mais uma vez mostrou porque que ele é incapaz de ser um jogador útil, jogador extremamente lento, jogador que é facilmente driblado, um jogador que erra tempo de bola, faz muita falta, não soma em absolutamente nada o senhor Otávio, e mais uma vez ele mostrou porque que ele não serve nem para a Série B. O Operário é uma equipe da Série B que está no meio da tabela, e para mim o Otávio sequer serve para a Série B, é um jogador muito fraco. Quem também me parece que está se encaminhando para isso é o Kevin Serna, juntamente com o Canóbio, que nenhum deles conseguiu produzir nada nessa partida. O Canóbio ainda ficou até o final, foi um terror ver o Canóbio até o final, jogador que desde a convocação não vem jogando absolutamente nada. Kevin Serna, desde o jogo contra o Corinthians, também não vem jogando nada, e não é jogar nada de tipo, uma jogadinha ou outra produz, não, é nada, é dificuldade de dominar a bola, é dificuldade de passar a bola, no jogo, no geral, eu lembro de 2 chances só do Fluminense, uma do John Kennedy, que era para ele ter finalizado, ele demora e finaliza fraco, e outra do Canóbio, que ele corta pro meio e finaliza na lua. Não teve mais muita coisa, foi um jogo muito ruim, jogo totalmente descompromissado da equipe do Fluminense. Vamos destrinchar posição por posição. Fábio, ok, foi bem, fez a defesa. Samuel Xavier e René, para mim é um combo, os dois, especialmente Samuel Xavier, dando um espaço do caramba. Samuel Xavier não consegue contribuir nem ofensivamente, nem defensivamente, nem na questão de liderança, nem na questão de armação. Um jogador nulo. Então, o Júlio Fidelis poderia ter entrado nessa partida no final do jogo, pelo menos, para ter um pouco mais de linha de fundo, coisa que o Samuel Xavier não entrega, já que ele botou o Arana do outro lado, já a gente fala disso, mas poderia ter um pouco mais de linha de fundo, já que ele botou 2 centroavantes, tinha o John Kennedy, ele bota o Castilho. Então, para isso, né, para alçar bolas na área, o Fluminense não fez isso, não teve bola alçada na área, o Fluminense foi incapaz até disso, porque o seu treinador optou por mexidas que não faziam sentido na minha visão. Porque ele tira o Martinelli, machucado no início, bota o Otávio. Beleza, você pode até questionar, falar, pô, poderia ter botado um jogador mais avançado, botar mais um atacante e tal, não quis, foi conservador contra o Operário. Poderia ter botado o Ganso também, que era um jogador de confiança, e deixou de ser, sequer entrou nesse jogo. Como é que o cara é de confiança e deixa de ser de confiança? Do nada, ele para de entrar, era um cara que entrava sempre, não estava entregando, e agora não entra mais. Um jogo que era, na minha visão, até propício, porque era contra um adversário de um nível muito mais fraco. Um adversário da série, que joga a Série B, joga a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ele sequer fez isso. Ele não botou um jogador para... Apesar de eu achar que ele não está entregando, um jogador que, em tese, qualifica o passe, em tese, acha o espaço entre linhas.
E ele não botou. Ele manteve os 3 volantes com o Otávio, que é um jogador que é muito pouco útil. Enfim, e no segundo tempo ele consegue destruir o pouco que tinha na equipe. Ele tira a Serna e tira o Hércules, que era um jogador que estava até se movimentando. Ele tira a Serna e Hércules para colocar o Arana, para dobrar a lateral, sendo que o René e nada nessa partida seria a mesma coisa. O jogador que é focado defensivamente, não conseguiu agregar em nada ofensivamente, e o Arana poderia ter entrado no lugar dele. E botado os jogadores da base, mais joviais, que querem entregar, que querem mostrar resultado, que contra o Santos tentou alguma coisa, o próprio Wesley Natan à vontade, não performou nada. Mas, gente, bota os caras pra jogar, você não tem ponta, você não tem os reservas das pontas. Você vai botar um lateral, você vai manter o Canóbio até o final. O treinador tem que entender que a sabotagem é muito séria. O que ele vem fazendo com o Fluminense é muito sério. A sabotagem do Luiz Ubeldia me incomodou de uma maneira profunda na partida de hoje. Por quê? Você bota o Arana com o René. Beleza, aí você traz o Canóbio para fazer a aproximação, bota a bola na área, já que o Castilho entrou. Não. Não. Ele tira o Hércules e tira o Serna para botar Castilho e botar o Arana. E ele não botou bola na área. Em momento nenhum. O Canóbio ainda foi se aproximar na esquerda e não fez nada. É um jogador que não produz. O Fluminense tem muito jogador que não produz. Muito jogador mediano que não está em boa fase. Imagina como é que é. Jogador mediano que não está em boa fase. É um terror. E ver o Canóbio hoje como um jogador que não sai da equipe é um terror. Não dá, gente. Simplesmente não dá. É muito complicado. Enfim, foi uma perda de tempo, um desperdício de jogo, que poderia ter botado garotos para serem complementações na temporada, mas eu acho que ele não quer. O senhor Luiz Ubeldia, eu acho que ele não quer que os jogadores da base agreguem nesse elenco. Ele quer o quê? Mostrar para a diretoria que o elenco é ruim? Num geral, que tem muito jogador mediano, isso aí eu já falo desde o ano passado. Muitos jogadores continuam e são abaixo da média, ou na média, enfim, jogadores que não fazem a diferença. Isso eu já falei desde o ano passado. São muitos jogadores medianos que não fazem a diferença. Isso aí eu já cansei de falar. Não preciso falar de novo. Essa diretoria acha que essa porcaria desse elenco é uma maravilha. De ponto positivo, acho que o Midjan fez uma estreia assim, razoável, não comprometeu, foi um jogador que eu acho que deu até um pouco mais de tranquilidade, coisa que o Freitas não consegue, um jogador extremamente atabalhoado, afobado, que não sabe cobrir espaço. Eu acho que o Midjan até conseguiu cobrir certo espaço de uma maneira produtiva, mas não vai jogar contra o Chapecoense, não vai jogar contra o Bolívar. Então, sabe-se lá quando ele vai jogar de novo. Porque o treinador, ele tende a preferir jogadores que agradam ele. Não são jogadores que produzem, são jogadores que agradam ele. O Savarino tá produzindo? Não, o Serna entra com Canóbio. Enfim, o Riquelme entrou de uma maneira minimamente útil? Não, tem que botar o Arana de lateral esquerdo, porque o René tem que jogar, o Samuel Xavier tem que jogar. Não pode entrar o Júlio Fidelis, que é um jogador que poderia fazer mais sentido com o que o Zubeldia queria no jogo? Não, porque o Samuel Xavier tem que ficar até o final do jogo, não produzindo nada. Não vem produzindo nada. Um ano péssimo que faz o Guga, que a gente não confia, ser o titular. O Samuel Xavier não é confiável mais. É um jogador que dá muito espaço, não produz ofensivamente, não produz defensivamente, não é líder, não bota pressão na arbitragem, é um ator em campo quando tenta arrumar alguma coisa de falta. Então, eu quero entender o que o seu Luiz Ubeldia quer com o trabalho dele. Se ele quer avançar, se ele quer ser campeão, ou se ele quer ser um treinador medíocre e loser. Esse é o questionamento. Enfim, porque falar do jogo não tem muito o que falar. O Operário cedeu espaço pro Fluminense. Cedeu. O Operário não conseguiu ser eficiente para agredir muito o Fluminense. Teve um chute do Bosquilha, mas de resto, eu não lembro de muita coisa, gente. Não aconteceu, na realidade, nada no jogo. Foi um jogo muito ruim, muito ruim. Para ambos os lados. E nada aconteceu. O Fluminense ele vai, poupa hoje. Enfim, vários jogadores. A questão é, domingo, contra a Chapecoense, deve ir o time dito titular, provavelmente. Contra o Bolívar também. Depois contra o Internacional, vamos ver como é que vai ser. Provavelmente vão poupar. Mas entendeu? Gastou um cartucho. Poderia ter resolvido a parada hoje. O Operário não entrou ligado, não entrou bem. Não é um time que brilhou meus olhos. Não é um time que me deu muito trabalho. Vendo todos os outros, o Operário jogou muito mal, gente. Jogou muito mal. O Fluminense fez um jogo horroroso também. Poderia ter liquidado a fatura. Levar no jogo de volta com mais tranquilidade. Pelo menos um 2-0. Botar mais reserva no Maracanã. Não. Foi 0-0, vai ter que botar titular para garantir a classificação. Então é muito complicado, gente. Enfim, o treinador sabota, a diretoria também sabota, e a gente fica vendo jogos horrorosos como foi o de hoje. Mas assim, então, deixa o like se você gostou, se inscreve no canal. Até o jogo da Chape.
Esperamos que com uma formação que faça mais sentido, que privilegie os jogadores que atuam bem, não os que fazem parte das lideranças do elenco. Que de líder tem que ser liderança técnica e não liderança da gestão de grupo. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu.